aqui porque Deus está procurando o menor da casa, levante a mão assim. Você está disposto, Deus está te procurando. Você pode se apresentar nessa noite e dar um brado de vitória aí? Deus quer te achar no meio da multidão, porque Ele tem obra contigo na terra. Se você crê nisso, abra sua boca e comece a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Queridas, eu fico muito feliz por poder voltar a esta casa, onde sou sempre bem recebido, pastor Luiz Carlos, que da última vez que estive aqui estava, é direito seu, viu? A gente trabalha tanto para Jesus que pelo menos um dia no ano que seja, né? A gente tem que tirar, pelo menos umzinho, 2 que seja, a gente tira para dar uma atenção também à nossa família. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Sem mais demoras, eu não quero tomar muito o seu tempo. Vamos trazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pegue sua Bíblia. Quantos trouxeram Bíblia aí? Levante ela assim comigo. Maravilha. Não tem ninguém desarmado, não? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra. No livro segundo escreveu o profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 16, parte A. Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 16, parte A. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Trago um abraço aqui da minha igreja, Assembleia de Deus na Pavuna, pastor Jorge Caetano de Souza, que nos permite de vez em quando dar uma fugidinha e glorificar a Deus aqui com os irmãos. Glória a Deus por isso. Glória. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. O verso é o número 16, somente a parte A deste versículo. Amém? Os que acharam, digam amém. Glória. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. Pode dizer, não tenha vergonha não. Dá uma ajuda aí a essa pessoa que está precisando achar esse versículo. Quem estiver sem Bíblia, dê uma carona santa para que essa pessoa possa ler a palavra do Senhor junto conosco. Agora sim, todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Nos diz assim a poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus, que é regra de fé e de prática de todo o cristão que vai morar no céu. Isaías 54, verso 16, parte A. O profeta, levado pelo Espírito Santo, nos diz: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Aleluia. Nós vamos ler mais uma vez para a nossa meditação este versículo, em nome de Jesus. Quero pedir que toda a igreja leia no 3 junto comigo, tá bom? 1, 2, 3. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Para a sua obra. Para a sua obra. Antes que você tome assento, olhe para a pessoa que está próxima a você e diga para ela: você é ferramenta de Jeová. Eu sou ferramenta de Jeová. Diga para ela, diga. E Deus está te procurando Aleluia. para que você seja usado na obra do Senhor. Quantos crentes são ferramentas de Deus, crentes glorificando o nome do Senhor? Pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da palavra do Senhor aqui presentes nesta noite. Estamos vivendo um tempo, queridos irmãos, que quanto mais se passa e mais notícias nós recebemos, mais nós entendemos que a volta de Jesus está próxima. Quanto mais se passa o tempo, mais entendemos que Jesus está às portas para buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Só que, queridos irmãos, Jesus ainda não voltou. Porque você ainda está aqui na sua congregação, aqui na sua igreja, aqui na Juazeiro do Norte. Você ainda está olhando para a pessoa que está do seu lado. Você ainda está respirando este ar. Você ainda faz parte, está inserido no contexto do Brasil, do país chamado Brasil. Então, queridos irmãos, ainda
ainda não aconteceu aquilo que todo crente precisa ardentemente esperar, que é o arrebatamento da igreja. E enquanto isso não acontece, queridos irmãos, eu quero vos afirmar que Deus ainda está procurando homens e mulheres comprometidos que sejam instrumentos para a sua obra, que sejam ferramentas do reino de Deus aqui na face da terra. Porque se Jesus ainda não voltou, é porque ainda tem muita obra para ser realizada. E se ainda tem muita obra para ser realizada, ainda tem muito espaço para você ser inserido na obra de Deus e ser usado como instrumento, como ferramenta para fazer a vontade do Senhor. Então eu quero te trazer já uma boa notícia nesta noite. Deus olhou para nós aqui neste lugar quando você estava saindo de casa, assim como eu, e Ele estava escrevendo uma nova etapa na história da minha vida e da sua vida. Deus está olhando para nós nesta noite, e Ele não está vendo somente o João, a Maria, o José, o Carlos, a Carla. Deus está olhando para nós e está vendo verdadeiras ferramentas para a obra do Senhor. E nesta noite, queridos irmãos, eu quero pregar com a ajuda de Deus e do Espírito Santo subjugado ao tema ferramentas de Jeová. Deus está te chamando, querida irmã e querido irmão, para que você seja útil na obra do Senhor. Não dá mais tempo de ficar sentado, não dá mais tempo de ficar se lamuriando, não dá mais tempo de ficar reclamando com Deus aquilo que você está passando no meio da prova. Deus vai te usar. Deus talvez não te tire da prova, porque no meio da prova você ainda é ferramenta e instrumento de Deus, não deixou de ser. Talvez você esteja passando no meio da fornalha, talvez você esteja sendo jogado na cova dos leões, talvez a coisa esteja muito difícil para você, mas eu quero te dizer que aquele que habita em você, que é o Espírito Santo, ele te capacita para que você seja uma ferramenta. Então, se você está recebendo fortemente essa mensagem que sai dos lábios de Deus, do coração de Deus para o teu coração, abra a sua boca, feche os seus olhos e se prepara, porque Deus vai te fazer ferramenta na obra dele. Quantos creem nessa palavra, levante a mão e comece a exaltar o nome do Senhor. Aleluia! E eu encontro aqui no livro do profeta Isaías, queridos irmãos, no capítulo 54, algo interessante. Conhecemos o versículo de número 17 que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança e a justiça do Senhor aos filhos de Deus. Mas eu quero, queridos irmãos, eu lendo este capítulo inteiro, eu me deparei com o versículo 16 que diz, o Senhor Deus dizendo através do profeta Isaías: eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que cria, ou que faz, ou que produz a ferramenta para a sua obra. E Deus começou, queridos irmãos, a abrir meu entendimento e a começar a pensar sobre o ferreiro e sobre o seu trabalho. Queridos irmãos, nós bem sabemos que o ferreiro é aquele que trabalha com ferro, a matéria-prima que ele utiliza para fazer as suas coisas é o ferro. E queridos irmãos, eu comecei a meditar e comecei a perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor está dizendo através do profeta Isaías que o Senhor criou o ferreiro e que ele produz a ferramenta para a sua obra? Eu comecei a ser transportado e comecei a entender que na obra do Senhor, na igreja do Senhor, todos nós somos ferramentas, todos nós temos algo de importante para fazer na obra do Senhor. Ninguém está aqui à toa e ninguém está aqui sem ocupação. Ninguém está aqui, queridos irmãos, simplesmente para compor essa igreja e fazer número. Ninguém está aqui simplesmente para estar sentado numa cadeira, fazer parte de um grupo, fazer parte do ministério, simplesmente para fazer número e para ser mais uma estatística. Quando as pessoas dizem que os evangélicos estão crescendo, não. Deus está olhando para nós nesta noite e Ele não está vendo mais apenas um ser humano, apenas uma pessoa. Deus está vendo uma ferramenta que tem potencial, uma ferramenta que tem serventia. Deus está olhando para você e Deus quer te usar na obra dele, mas para isso você precisa passar pelo processo de produção. E nesta noite, queridos irmãos, nós somos como a matéria-prima nas mãos do ferreiro. Deus está olhando para nós e está vendo que tem muita gente para ser trabalhada aqui neste lugar, que precisa ser feita ferramenta para fazer a obra do Senhor. E eu comecei a pesquisar, meus irmãos, e comecei a estudar, e eu comecei a entender, queridos, e eu quero trazer isso para os jovens que estão aqui. Nunca pense que aquilo que o seu professor ensina na escola é à toa, ou que você nunca
vai usar. Muitas das vezes nós dizemos, para que eu estou aprendendo isso se eu nunca vou usar isso na minha vida? E eu comecei a estudar a respeito do ferro, queridos irmãos. E o ferro faz parte da tabela periódica. Ele é um elemento químico da tabela periódica, elemento de número 26. Ele tem 26 prótons e 26 elétrons, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E ele é um metal de transição. E eu comecei a estudar e pesquisar a respeito do ferro. E eu comecei a perceber, queridos irmãos, que o ferro é o quarto elemento mais encontrado na superfície da Terra. Ele é o quarto elemento mais importante da Terra para ser produzidas várias coisas. Talvez você não percebeu, mas o ventilador que está trazendo agora um ventinho gostoso para você, para aliviar o seu calor, ele tem composição, ele tem componentes de ferro. O ferro é o quarto elemento mais encontrado e ele tem muita importância e muita valia. E eu continuei pesquisando e procurando alguma coisa, estudando a respeito disso. E eu entendi e comecei a ler e comecei a perceber que dentro do núcleo da Terra, a Terra é composta em 99% de ferro e níquel. Então eu comecei a perguntar a Deus, se esse elemento é tão importante assim, tem um mistério, tem algo composto aí, quando o Senhor diz que o Senhor criou o ferreiro que trabalha, que produz a ferramenta para a sua obra. Eu quero te trazer uma informação. Nós somos como ferro, estamos sendo trabalhados por Deus aqui. Talvez você ainda se sinta como um novo convertido e você não sabe nem cantar o hino da harpa, porque você diz, eu sou muito desafinado e eu nunca vou querer uma oportunidade quando o pastor me der. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está trabalhando em você. Deus está te capacitando. Deus está te fazendo ferramenta. E quando menos você esperar, você vai abrir a sua boca. E quando você era desafinado, você vai deixar de ser desafinado e vai ser usado para a grande obra do Senhor. Você está sendo preparado, capacitado, feito, forjado, transformado, habilitado para fazer a obra de Deus. Então escute bem uma coisa, nesta noite, a partir dessa palavra, você nunca mais vai olhar para você mesmo como um qualquer ou como um coitado. Deus está te fazendo ferramenta nas mãos dele. E nesta noite, Deus quer te mostrar que você é ferramenta na mão do Senhor. Deus conhece essa palavra, levante a mão e glorifica a Deus. Aleluia! Que maravilha, queridos. E eu sempre perguntei, pastor Luiz Carlos, para que eu estou aprendendo isso? Eu nunca vou usar. Aleluia! Tudo que você aprende, tudo que você tem de informação, tem algo de Deus contido naquele lugar, naquela informação. E eu comecei a estudar um pouquinho mais. E eu comecei a perceber que dentro do nosso corpo tem ferro. Por isso que mamãe, papai, vovó e vovô diziam, olha, come muito feijão. Porque no feijão tem? Ferro. Porque no feijão tem? Ferro. E na nossa mente de criança a gente imaginava um monte de parafuso dentro do feijão. Um monte de lasca de ferro, porca. Como é que é esse negócio? Por que dentro do feijão tem ferro? E eu comecei a perceber, estudando um pouquinho mais, buscando um pouquinho mais, eu comecei a entender que dentro do seu corpo, neste exato momento, existe ferro. O ferro está dentro da hemoglobina, que são as células do sangue. E essas células, esse ferro que está contido dentro da hemoglobina, dentro das células sanguíneas, ele é responsável por pegar o oxigênio que você respira, que passa pelos seus pulmões, que é purificado, tirado dentro do ar, é tirado o oxigênio, expelido os gases que são tóxicos, e o oxigênio entra no seu pulmão, é purificado, é transformado e é lançado na corrente sanguínea. E o ferro que está dentro das células sanguíneas, ele é responsável por transportar o oxigênio que sai do pulmão por entre o seu sangue e levá-lo por todo o seu corpo. E nós bem sabemos que o oxigênio dentro do nosso organismo, ele traz benefícios para o nosso corpo e nós só estamos vivos. E o seu sangue só circula em você por causa do oxigênio que é transportado pelo ferro. Aleluia! Deus, aleluia! Glória a Deus! Pastor, que bonito, que emocionante, que aula de química. Glória a Jesus! Agora entenda bem uma coisa. Se o ferro estiver em excesso no seu organismo, ele provoca uma doença chamada hemacromatose, onde você tem tonteira, onde você sente desmaios, onde você pode desenvolver anorexia. Por outro lado,
quando se o ferro estiver de menos no seu organismo, você também desenvolve doenças. E a principal delas é a anemia, onde você fica com cansaço excessivo, sonolência, sem apetite. Eu já quero te trazer uma boa notícia nesta noite. Deus, Ele sabe muito bem na sua vida espiritual a quantidade de ferro que você possui. Deus, Ele vai trabalhar em você conforme Ele sabe que você pode aturar e aguentar. Deus não vai fazer nada por acaso na sua vida. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Deus, Ele vai trabalhar na sua vida de tal forma, e a Bíblia diz que Deus não dá provação maior do que você pode suportar, porque vindo a provação vem também o escape. Nesta noite estou pregando para você que estava dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais, minha força acabou, estou fraco, estou sentindo anemia espiritual, não quero mais orar, não consigo ler a Bíblia, não jejuo, tem mais de 2 meses, minha vida está fraca, eu não consigo buscar mais a tua face. Nesta noite, Deus, Ele vai fazer a quantidade de ferro espiritual na sua vida aumentar. Deus vai arrancar a anemia espiritual da tua vida e vai fortificar a tua vida espiritual, porque você é ferramenta na mão dEle, e você não pode estar fraco na presença do Senhor. E eu quero dizer nesta noite, na autoridade de Deus, toda anemia espiritual que tirava a sua força, que dava fraqueza em você e não deixava você buscar a face do Senhor, sai agora, bate em retirada, porque o Espírito de Deus vai entrar no teu sangue, vai te fortalecer, vai te transformar, vai te renovar. Deus te levanta nessa hora e traz renovo espiritual para a tua vida. Quantos creem nessa palavra? Levante a sua mão, glorifica a Deus, porque Deus está aqui para te restaurar. Glória a Deus. O que a ciência explica hoje já está escrito na palavra há milhares e milhares de anos atrás. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Então formou Deus o homem do pó da terra. A gente pensa que é só barro, né? E a gente pega muito, né? Deus pegou o barro, a argila, formou lá o bonequinho, aquela coisa, fez uma pessoa, um corpo, e depois soprou sobre as areias, e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. É mais do que barro. E lá estava o ferro. E um dia, com essa palavra no meu coração, na minha mente, eu fiquei: Senhor, mas como é que é o trabalho de um ferreiro? O ferreiro trabalha com ferro, a matéria-prima é o ferro. Até aí eu entendi, mas como funciona o trabalho de um ferreiro? Indo para o meu trabalho com a minha comicinha, passando aqui no valão, aqui perto, em frente a Maria Bela. Tive que parar ali num quebra-mola, estava vindo um outro carro, eu parei, descansei um pouquinho enquanto o outro carro estava vindo, olhei para o lado. Para minha surpresa, estava lá um ferreiro trabalhando. Aleluia. E eu comecei a olhar ele trabalhando, fazendo a obra. Eu falei: glória a Deus. E aquele ferreiro estava ali, naquele momento ele estava consertando a ferradura de um cavalo. Mas eu comecei a observar as ferramentas que o ferreiro usava. Eu comecei a ver aquele homem trabalhando no ferro, batendo, fazendo ferro, e eu comecei a entender: assim temos que ser nós nas mãos do Senhor. Aleluia. Ei, meu irmão, você está nas mãos do ferreiro. Aleluia. O ferreiro, que é o Senhor Jeová, Ele está trabalhando na tua vida. Aleluia, você está sendo preparado como ferramenta nas mãos do Senhor. Talvez você ainda não esteja pronto, e é por isso que você está no meio desse processo. Mas é no meio desse processo que o ferreiro vai trabalhar. É no meio desse processo que o ferreiro vai te formar. É no meio desse processo que o ferreiro está criando uma ferramenta para a sua obra. Ei, não foge do processo, não foge, não sai correndo, não sai das mãos do ferreiro, porque o ferreiro sabe o que faz. Se ele permitiu que você entrasse nessa prova, é porque você vai sair dessa prova aprovado. Se ele permitiu que você estivesse apanhando pelas circunstâncias da vida, é porque ele sabe que você aguenta a pancada, e você vai sair daí mais purificado, melhor, vai sair mais forte, porque você é ferramenta nas mãos de Jeová.
estudar a respeito da função do ferreiro e ele pega a matéria-prima que é o ferro. E o ferro, quando é extraído da natureza, a temperatura ambiente, ele é algo duro, rígido. Já viu que tem gente que vem para a igreja e vem assim? Vem como ferro na sua, como matéria-prima. Não tem forma e é duro. Tem gente que escuta a palavra, já aceitou Jesus, mas escuta a palavra e não consegue mudar. Porque é um ferro na sua forma bruta ainda. Só que entenda bem uma coisa, por isso que você vem à igreja, por isso que você está aqui congregando neste lugar. Porque aqui o ferreiro vai trabalhar em você. E pode vir do jeito que vier. Pode vir como matéria-prima, duro, coração fechado, sem ouvir a voz de Deus, não dá um glória, não dá sorriso, difícil de apertar a mão de alguém quando chega na igreja. Mas quando entra por essas portas aqui, o ferreiro começa a trabalhar na matéria-prima, aquela coisa dura, e daqui a pouco o ferreiro vai trabalhando de tal forma que você vai começar a ser moldado, mas você tem que estar na usina onde o ferreiro pode trabalhar. Lá fora o adversário vai te pegar e vai te usar para coisas ruins e vai te bater e não vai te moldar e te transformar. Mas aqui dentro, o ferreiro que é Jeová, ele sabe trabalhar, ele sabe preparar a ferramenta certa para a função certa. É por isso que você muitas das vezes entra aqui duro que nem pedra, não consegue abrir a boca para glorificar, mas depois do culto, o Espírito Santo vai trabalhando, vai amolecendo, e daqui a pouco, quem estava de cara fechada começa a sorrir, começa a dar glória e começa a receber o som de Deus. Começa a receber aí, porque Deus está trabalhando na tua vida. Quantos estão sentindo que Jesus está trabalhando na sua vida aí? Você está sentindo, irmão? Está sentindo o que eu estou sentindo? A gente pensa, né? Não, eu sou pastor e eu não preciso mais. Irmão, eu ainda estou em processo. Ainda estou sendo fabricado por Jeová. Aleluia. Você ainda não é aquilo que Deus quer que você seja. Lá no mundo, o diabo engana a gente. Diz, você é o cara, você é o tal. Você porta a arma, você é o cara. Você mata, você corta, você faz. Você é o cara. Coisa nenhuma. Você não é ninguém. O ser humano não é ninguém se não for a presença de Jeová. Ah, queridos irmãos, a realidade é que nós não somos ninguém, porque somos formados do pó da terra, e um dia o pó tornaremos. Não ficou ninguém para contar a história. Entra ano e sai ano, nós temos notícias de que alguém partiu, e eu quero te dizer, se você está entendendo essa palavra, creia que Deus está preparando você, está capacitando você, está trabalhando em você, porque você um dia vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Mas para isso, dentro da usina, da siderúrgica de Jeová, o ferro tem que ser lançado primeiro na forja. E eu observei aquele homem trabalhando ali, e eu percebi que ele tinha um tonel, um latão grande, com um monte de carvão dentro, e com fogo aceso. Porque o ferro, para ele ser amolecido, para ele se tornar maleável, para ser trabalhado, ele precisa ser passado pelo fogo. Então ele precisa entrar na forja. E a forja era o lugar onde o ferreiro pegava o ferro na sua forma bruta, colocava lá dentro, superaquecido, e aquele ferro duro começava a ficar maleável para poder ser trabalhado. Agora você está entendendo por que a prova está aí tão difícil, né? Agora você entende porque você fala para Deus, Senhor, a fornalha está quente. Ananias, Misael e Azarias passaram pela forja.
Eles colocaram no seu coração não se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E a ordem era: quem não se dobrasse, quem não se prostrasse, quem não adorasse, ia ser lançado na fornalha de fogo. E disseram para o rei Nabucodonosor: olha, existem 3 jovens que o Senhor trouxe lá de Jerusalém, que são judeus, que servem a Jeová, que não se dobram, eles não aceitam, eles não obedecem, eles não se prostram diante da estátua que o Senhor constituiu. E agora chamam os 3 jovens diante de Nabucodonosor e diz: olha, é verdade que vocês não se dobram diante da minha estátua? Eu vou dar ordem e vocês vão se prostrar. E eles disseram: olha, rei, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se o Deus vai nos livrar da fornalha que o Senhor disse que nós seríamos lançados ou não, mas uma coisa eu sei, que nós não vamos dobrar, nós não vamos ceder, porque nós somos ferros nas mãos de Jeová, nós estamos sendo trabalhados por Deus e somos ferramentas de Deus. Nós não temos que te responder esse negócio. Se Deus é capaz de nos livrar, Deus vai mostrar que a gente passa na fornalha e sai sem ter nada, sem pegar fogo e sem se queimar. Quando vocês estão passando na fornalha de Jeová, tenha certeza de uma coisa: você vai ser lançado lá dentro, mas Deus vai te tirar e não vai arder a chama em ti. Quem crê nisso, abre a boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que Joel capítulo 3, versículo 10, o profeta vai dizer para o povo: olha, forjai das suas inchadas lanças e das vossas foices espadas, porque nós estamos em batalha e vocês são ferramentas nas minhas mãos. Só que tem que passar pela forja, tem que passar pelo fogo, tem que passar na fornalha. Deixa Deus ir contigo na fornalha, não tenta fugir, não tenta sair antes da hora. Deixa Deus passar com você, segura na mão de Deus e vai. Porque se Deus te colocou aí, é porque Ele sabe que você tem capacidade de passar e Ele vai se apresentar. Porque os 3 jovens que foram lançados dentro da fornalha de fogo, e ela foi aquecida 7 vezes mais, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, dentro da forja, já não tinham mais 3, mas tinham 4. Apareceu uma 4ª pessoa e ele andava junto com os jovens já estavam soltos, foram lançados, amarrados e saíram soltos, e a chama não ardeu, e tiraram aqueles jovens lá de dentro, e nem cheiro de fumaça estava sobre a roupa deles. Eu quero te dizer, se você está dentro da fornalha, é porque Deus está amaciando a matéria-prima do ferreiro, porque Ele vai te fazer uma ferramenta nas mãos dele. Glória a Deus, aleluia! E o ferreiro coloca lá o ferro dentro da forja. Aleluia! E o fogo está lá pegando. E o fogo está aquecendo. Aleluia! E o fogo está queimando. E o ferro está sendo ali, ó. Aleluia. E daqui a pouco ele vai se tornando mareado. E ele vai se tornando mareado. Glória a Deus, aleluia! E o ferreiro, quando percebe que o ferro está no ponto, Glória, o ferreiro pega uma outra ferramenta chamada tenaz. Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Isaías viu ao Senhor num alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. A glória do Senhor enchia tudo. Aleluia. Os serafins voavam de um lado para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra está cheio da sua glória. Você pode também glorificar a Deus? Deus, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Eu não entendo os Teus caminhos, eu não entendo a prova que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor é santo, 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 santo. Aí Isaías vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor, o Rei da Glória. Nesse momento Isaías vê um dos serafins voar, vindo de direção ao trono de Deus com uma tenaz na mão. A tenaz é uma ferramenta em formato de alicate, justamente para pegar coisas de dentro do fogo. E o